Olá, pessoal do primeiro ano. A maioria das turmas já teve essa aula, certo? E para não deixar vocês muito para trás nas nossas próximas aulas do Meet, eu trouxe essa aula para vocês, até porque ela é bem simples e não tem problema se nós tivermos, por exemplo, essa aula hoje e a aula do Meet amanhã. Primeiro eu vou passar as respostas do nosso testinho, né, da nossa primeira atividade. Essa é a atividade 1, tá bom? Aqui eu falo para vocês bastante. Aqui eu falo bastante para vocês relacionado àquelas notinhas que eu coloco print no grupo, tudo bem? Essa é a atividade 1. É um conceito bastante simples, eu espero que vocês possam compreender, apesar de vocês não conhecerem todos os processos da natureza, certo? Mas a partir do momento que vocês aprendem sobre esses processos, eu espero que vocês saibam identificar se é uma transformação física ou é uma transformação química. No primeiro momento aqui, eu falo de evaporação. Evaporação tem a ver com a mudança de estado sólido, líquido e gasoso. Tudo bem? Quando eu estou falando de mudança de estado físico, olha, o nome já diz, mudança de estado físico. Eu estou falando de uma transformação física, ok? Agora, se eu estou falando de decomposição ou de síntese, que é, nesse caso, uma criação de alguma coisa. E quando eu falo criar, por favor, lembrem daquele conceito de química que eu passei antes. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, quando eu estou falando de criar, eu estou falando que eu tinha uma coisa aqui e ela se transformou em outra coisa. No caso aqui, se eu tenho uma decomposição, ela se transformou então em alguma outra coisa. Tudo bem? E essa outra coisa, pelo visto aqui, é prejudicial à saúde, não é isso? Não, não é esse caso aqui. O outro caso aqui é prejudicial à saúde. Esse aqui ele só está falando que o princípio ativo que importava do remédio era esse azulzinho aqui e ele se transformou em outra coisa. Como ele se transformou, ele não serve mais, tá bom? Isso é uma transformação química e isso tem total relevância com a natureza da matéria. Você, por exemplo, está com sede, tem que beber água, certo? Ou você bebe bebidas que são à base de água. Mas você respirar oxigênio, oxigênio não está na água, a água é assim, H2O, certo? Então, oxigênio é esse daqui, o átomo de oxigênio está presente na água. E o oxigênio do ar que nós respiramos é esse aqui, dois átomos de oxigênio. Respirar não mata a sede, porque isso aqui é uma matéria, isso aqui é uma matéria completamente diferente, tudo bem? Formação de novos compostos potencialmente prejudiciais à saúde. A mesma coisa que eu falei, né? Uma transformação química, porque estou formando um outro composto. Amassar um papel. O papel não está mudando, é o mesmo papel. Isso é apenas uma transformação física. Fotossíntese realizada pelas plantas é uma transformação química. Tudo bem? Por que que é química? Porque o que que é a fotossíntese? Eu estou pegando lá a energia do sol, eu estou pegando carbono, eu estou pegando nutrientes do solo e estou formando a planta. Aquilo ali são várias e várias transformações químicas. Quebrar um copo, eu não mudo o copo, por isso que é uma transformação física, tudo bem? Ferver a água, eu só estou aquecendo a água e mudando o estado físico dela. Dissolver açúcar, estou nada mais do que pegando o açúcar e misturando ele em água. Então não há uma transformação, porque a água continua sendo água e o açúcar continua sendo açúcar, mesmo que você nunca mais vai conseguir separar, talvez, não é, o açúcar da água. Decomposição de uma maçã no lixo. Isso é uma transformação química, porque a maçã, a gente não come chorume, certo? A gente não come chorume. Mas a comida que nós comemos lá no lixo, ela vai virar chorume. Então, ela sofre uma transformação química. A água congelando nada mais é do que uma transformação física, né? Estado físico da matéria. Queimar o carvão, você transforma o carvão em fumaça, é uma transformação química. Transformar tecido em roupa. Eu estou partindo aqui do princípio que é uma transformação física, porque eu só estou pegando o tecido, cortando e costurando em outra roupa. Então, essa é apenas uma transformação física. Eu não estou mudando a natureza do tecido.
Aquecer a panela de alumínio, né? Só estou aquecendo, não dá para derreter porque a temperatura é pouca. Provavelmente uns 600 graus ali no seu fogão, tá bom? Uns 400, mas assim não dá para mudar o estado físico do alumínio. Produzir leite, queijo a partir do leite é uma transformação química, por quê? Porque as bactérias estão ali comendo a proteína do leite, o açúcar do leite. À medida que elas estão comendo aquilo ali, elas estão excretando substâncias que são características do queijo, tudo bem? Por isso que é uma transformação química, por causa da digestão das bactérias. Triturar o carvão é nada mais que eu estou quebrando o carvão. Transformação física. Queimar papel, como eu falei, igual queimar carvão, é igual queimar combustível, tudo bem? Azedamento do leite, é a mesma coisa. Aqueles micro-organismos que fizeram o queijo não são os mesmos que azedaram o leite. Então, esses que azedaram o leite são bota fora para eles, mas eles, da mesma forma que os outros, estão fazendo a transformação química. Cortar o bolo, eu só estou partindo o bolo, então é uma transformação física. Digerir os alimentos é uma transformação química, certo? E tem várias etapas. Começa lá na saliva, que começa a transformar quimicamente algumas estruturas, e depois vai para o nosso estômago, que é cheio de ácido clorídrico, né? Que vai fazer outras transformações químicas e por aí vai. Enferrujamento de palha de aço. Eu estou transformando o ferro da palha de aço em óxido de ferro. Tudo bem? Essa transformação é a transformação química. E amassar a latinha de alumínio, eu só estou amassando ela, então é uma transformação física. E aqui teríamos uma pergunta que eu faria para vocês, só para a gente poder descontrair e conversar um pouco. Falar que toda matéria, como a água, certo? Você pode dar características a ela. Você vai dizer que ela é molhada, você vai dizer que ela é incolor, que ela não tem gosto, que ela derrama fácil, entendeu? Tudo isso, essas características que você dá às coisas são propriedades. Então eu tenho, por exemplo, aqui alguns exemplos de propriedades da matéria. Eu tenho a propriedade de massa. Deixa eu voltar para outro slide. Massa, certo? O volume, a forma, temperatura, certo? É uma propriedade. A cor daquela coisa, o cheiro, sabe? A textura. Essas são propriedades que nós chamamos de organolépticas. Essa palavra se refere aos nossos sentidos, àquilo que podemos sentir. Mas nem toda matéria você consegue ajudar a identificar essa matéria com propriedades organolépticas, tudo bem? Por exemplo, você tem um copo de água e um copo de ácido sulfúrico. Os dois são líquidos incolores, completamente diferentes. Tudo bem? Você não vai identificar eles pela cor nem pelo cheiro. Mas se você tomar e não tome, você vai saber a diferença. Viscosidade, né, que é a resistência de um fluido ao escoamento. O óleo de cozinha ele é mais viscoso do que a água. Aqui nós temos três propriedades bem importantes aqui para nós da química: ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Tudo bem? Eu vou falar um pouquinho mais sobre esses três aí. E caso você faça uma pesquisa, você vai descobrir que algumas dessas propriedades são gerais e outras são específicas. O que isso quer dizer? As propriedades gerais, elas são muito genéricas. Vamos falar que uma coisa é grande. As propriedades gerais, elas não ajudam tanto a identificar a matéria. Já as propriedades específicas, elas ajudam a identificar a matéria. Se eu falo que eu tenho um líquido que ferve a 100 graus e a densidade dele é 1 grama por centímetro cúbico, e ele ferve a 100 graus Celsius, essas propriedades elas são muito específicas. É muito difícil que esse líquido que eu estou falando não seja água. Então, como eu falei, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, ponto de ebulição da água é de 100 graus e o ponto de fusão é de 0 graus. E aqui eu tenho outros exemplos. Eu vou esperar um pouquinho para que vocês observem esses exemplos.
Digamos que esse quadrinho aqui, ele tem 1 centímetro em cada lado dele. A frente é de 1 centímetro, a profundidade é de 1 centímetro e a altura dele é de 1 centímetro também. Portanto, ele tem 1 centímetro cúbico, certo? Conforme aprendemos em geometria. Se esse quadradinho estiver completamente cheio de água, a massa dele, quando eu colocar lá na balança, vai ser de 1 grama. Tudo bem? Mas se esse quadradinho não for de água, se ele for, por exemplo, de ouro, ou melhor, de alumínio, eu vou desenhar vermelho, mas vocês sabem que o alumínio nem o ouro são, não é vermelho, certo? Só para dar um exemplo aqui. Se ele for completamente cheio de ouro, ele vai, o mesmo quadradinho de 1 centímetro cúbico, vai ter 19,3 gramas na balança. A diferença é grande, não é? Muito grande. E se ele for alumínio, ele vai ter 2,7 gramas, tudo bem? É isso que se refere à densidade. E aí nós temos uma coisa bem interessante sobre a densidade. Por que que um cubinho de alumínio pode afundar na água? Um cubinho de alumínio vai afundar na água porque a densidade de alumínio é maior do que a da água, tudo bem? O álcool, teoricamente, pela densidade, como a densidade do álcool, que está bem aqui, é menor do que a da água, o álcool deveria boiar na água. Porém, álcool e água se misturam, certo? De uma forma que você não separa quem está boiando e quem não está. Tudo bem? Mas se eu estivesse falando, por exemplo, de gasolina e não de álcool, e gasolina tem uma densidade muito próxima da do álcool, tá bom? Próxima, mas não igual, porque é uma propriedade específica, como eu falei. Se eu estivesse falando de gasolina, na hora que eu misturasse com água, eu teria então a gasolina boiando sobre a água, porque a densidade da gasolina é menor do que a densidade da água. Tudo bem? Essas propriedades também têm muito a ver com a pressão. A pressão vai influenciar essas propriedades. Por quê? Essa é uma forma de representar sólido, líquido e gasoso, tudo bem? Quando estamos no estado sólido, as partículas elas estão assim mais organizadas, certo? Mais assim juntinhas. À medida que elas vão ganhando energia e mudando de estado físico, elas vão ficando mais fluidas, mais separadas, certo? E novamente, se elas continuarem adquirindo energia, elas vão ficar assim bem separadas, bem distantes uma da outra, tudo bem? E isso tem tudo a ver com pressão. O que que é pressão? A pressão é o ar que está na nossa cabeça e que nós temos que aguentar o peso desse ar, certo? Então, se nós estivermos aqui em cima da montanha, a pressão que nós vamos ter que aguentar, ela é menor, porque você está muito alto. Mas se você está aqui embaixo, a pressão que você vai ter que aguentar, ela é muito maior, porque tem muito mais ar em cima da sua cabeça. Dessa forma, aqui embaixo, como tem uma pressão muito grande segurando o gelo, ele só vai conseguir descongelar, virar líquido, né? Em 0 graus, a partir de 0 graus Celsius. Tudo bem? E a partir de 100 graus Celsius apenas, só quando a temperatura estiver acima de 100 graus Celsius, aliás, em 100 graus Celsius, é que ele vai conseguir passar de líquido para gasoso. Mas lá no topo da montanha, certo? E aí eu não posso pensar muito a respeito disso aqui, porque tem outras questões quando você sobe demais, tudo bem? Não é só a pressão que influencia, existem outras características. Porém, quando eu estou falando da água aqui, ela não vai ferver a 100 graus, ela vai conseguir ferver a 74 graus, porque está muito alto. Tudo bem? Como está muito alto, a pressão é menor. Então, a pressão
que essa força que segura por causa do peso do ar vai ser menor a ponto de permitir que a água se transforme de líquido para gasoso com uma temperatura menor, com uma facilidade maior. Tudo bem? E todas essas propriedades que eu contei para vocês agora são propriedades físicas da matéria. Por que que elas são propriedades físicas da matéria? Porque elas dizem como a matéria é, certo? Ah, se ela tem massa, se ela tem volume, se ela tem a densidade tal, se ela tem aquele ponto de fusão. Essas são propriedades físicas porque elas dizem como a matéria é. Já as propriedades químicas, elas têm muito a ver com química. O que que é química? É o estudo da transformação da matéria. Então, se as propriedades químicas têm a ver com a química, eu vou falar de propriedades que têm a ver com a transformação dos materiais, como, por exemplo, o álcool tem bastante disso daqui, não é? Inflamabilidade, uma inflamabilidade muito alta. É uma propriedade química do álcool, para lembrar que ele pode pegar fogo com facilidade. E aqui eu tenho, por exemplo, que se você tiver um, alguma prótese dentro do seu corpo e ela for de ferro, vai ter uma chance muito grande do seu corpo, que é cheio de água, acabar com esse ferro, corroer todo ele e transformar ele em quê? Em óxido de ferro, certo? No entanto, se essa prótese ela é feita de outro material, um material muito mais resistente do que ferro, como por exemplo, talvez titânio, você vai ter uma resistência à corrosão muito maior do que a do ferro. Então, essa é uma propriedade química, certo? Do titânio, para que ele seja mais resistente do que o ferro. E por que que o portão da nossa casa, então, não pode ser de titânio? Porque o titânio é muito caro. Então, por isso que nós podemos usar ferro apenas e pintar o ferro, justamente para poder proteger o ferro da corrosão. E conforme eu prometi para vocês, eu vou explicar para vocês um pouco sobre a atividade coletiva que vocês precisam fazer. Como eu falei, atividade de nota coletiva. E aí, a pessoa que fez, digamos que uma pessoa lá, ó, lá no primeiro A, eu vou usar o primeiro A como exemplo, já que vocês não são primeiro A. No primeiro A, um aluno fez 3 vídeos, certo? Lá no primeiro A ele fez 3 vídeos. Como eu pedi só 2 vídeos, eu vou dar a nota para toda a turma de 10 pontos. Se esses 2 vídeos dele estiverem muito bons. Considerando que ele fez sozinho, talvez eu dê uma nota 9 para a turma toda. Tudo bem? Se os vídeos não, assim, se os vídeos assim de repente ele fez sozinho, mas ele fez vídeos assim, nossa, incríveis. Não que ele tenha feito vídeos ruins, ele fez vídeos bons. Mas digamos que ele tenha feito vídeos assim super incríveis. Então eu vou ter que dar uma nota 10 para toda a turma, só por causa dele. Ou de repente ele fez um vídeo só. E aí eu vou dar uma nota 6 talvez, para a turma toda. Ou 5 ou 4. Tudo bem? E para ele eu vou adicionar uma nota a mais. Eu vou dar, por exemplo, se eu der 10 para a turma, eu vou dar para ele 10,01, só para marcar que foi ele que fez, tudo bem? Esse 0,01 não vai fazer nenhuma diferença na hora de somar a nota. Então, cada turma deverá fazer 2 vídeos, certo? Próprios, porque não pode ser copiado de algum outro lugar o vídeo. Ele tem que ser criado por vocês. Ele tem que ter uma foto do termo de autorização, tudo bem? Você pode até escrever, eu, coloca aqui o nome do seu pai, autorizo o uso de imagem do meu filho, aí você coloca o seu nome, no experimento de densidade tal, e fala para o seu pai, pai, assina aqui. Ele vai ler, ele vai ver se ele concorda e ele vai assinar, tudo bem? E vocês vão fazer vídeos, então, sobre densidade. Os vídeos que eu coloquei lá no Classroom são apenas para dar uma ideia para vocês do que os alunos já fizeram. E todos eles são sobre densidade. Eu não coloquei nenhum outro experimento lá que não fosse sobre densidade, tudo bem? E eu só vou aceitar experimentos que sejam sobre densidade. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham compreendido.
Eu estou no grupo para as demais dúvidas e guardem também outras dúvidas, caso vocês queiram, para a nossa próxima aula no Meet.